Ontem eu comecei com um assunto que depois virou outra coisa, que não tinha nada a ver, mas tá bom. Eu deixo por conta de vocês mesmo. Não me preocupo com isso não. Eu posso até começar com um assunto polêmico, mas acho que não. Quero tirar a musiquinha, eu não quero tirar a musiquinha. Vou pensar. É que se eu deixar a musiquinha, eu falo no compasso da música, entendeu? E aí vai ficar meio estranho. Vamos esperar mais um pouquinho, chegar mais alguns amigos. Deixa eu pegar aqui duas coisinhas. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. Eu sempre fico muito feliz, mas muito mesmo. Quando eu vejo vocês entrando, é uma sensação muito boa, sabe? A gente vê todo mundo entrando. E é uma responsabilidade enorme também, né? Porque, pelo menos para mim, porque a gente tem que dar conta do recado. E se você se atreve a ser streamer, pequeno ou grande, independe, você tem que estar aqui, pronto, para administrar tudo que vai acontecer durante uma hora, enfim, o tempo que a live dura. Normalmente eu gosto de fazer live de 1 hora, mas quando os meus amigos políticos entram, que falam de política, né, a gente vai indo, porque cada um deles tem um monte de história para contar. Cada um deles é uma enciclopédia, bem da verdade.
Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Tereza Oliveira, tenho 68 anos, sou assistente social, ghostwriter e tenho uma organização social chamada Projeto Hansen.com, que acolhe pessoas, pacientes, ex-pacientes e familiares nas questões sociais da hanseníase. E esse é meu trabalho. Por mais que tentem querer me desviar, né, do meu foco, esse é meu foco. Eu tô nas redes sociais, principalmente nessas onde a gente faz live, não para simplesmente fazer batalha, que é uma coisa que eu detesto. De vez em quando até faço, mas eu não gosto. E tô aqui para falar sobre o meu trabalho, tô aqui para conversar com vocês sobre as coisas do cotidiano, né? Hoje eu começo de novo desejando para o Lula, enfim, que ele saia logo do hospital, que ele toque a vida dele. Eu acho que nesse momento é uma das pessoas que merece acertar. Ponto. Acabou aí. Por quê? Porque eu não quero ouvir xingamento, porque eu não quero entrar no mérito da questão. Não sou pessoa de ficar em cima do muro, mas também não sou pessoa de vir para as redes sociais para fazer celeuma. Eu sei que celeuma é muito bom, principalmente se eu começar xingando alguém, eu sei que é ótimo. Dá visualização, dá engajamento, dá tap-tap, dá... Nossa! E você logo monetiza, mas... vai muito da personalidade da pessoa e eu sou uma pessoa que não consigo fazer alguma coisa com outras intenções, né? Então eu estou aqui mesmo exatamente por conta das questões sociais da hanseníase e faço parte dessa história, então, obviamente, estou aqui todo dia para falar sobre ela. Por que eu estou aqui todo dia para falar sobre ela? Porque... uma coisa é você ter projeto patrocinado por empresas ou pelo próprio governo, seja ele municipal, estadual, federal. Você vai lá, você cumpre o teu projeto, você cumpre o teu papel e pronto. Resolve desse jeito e fica tudo certo. E ninguém fica sabendo, né? Só fica sabendo quem está envolvido na coisa. E aí... a sociedade fica alheia a tudo que acontece. E depois as pessoas, nossa, eu não sabia, nossa, eu não sabia disso, nossa, eu não sabia. Pois é, não sabia por quê? Não sabia porque ninguém divulga. Não sabia porque ninguém está afim de chegar aqui todo dia e falar a mesma coisa, feito eu. Uma velha chata. Mas a minha insistência tem um objetivo. Eu penso que se eu não tenho a sociedade como parceiro, tá? Se eu não passo para a sociedade a realidade, esta realidade, eu estou omitindo vocês de grandes informações, eu estou omitindo vocês de terem o direito de saber que o Brasil tem muitas histórias. Histórias que não são contadas, que são colocadas debaixo de tapete, que são ignoradas. E, na maioria das vezes, ignoradas pura e simplesmente, o telefone tocando, pura e simplesmente, porque o preconceito não deixa. Então, quando eu falo de hanseníase, é muito difícil vocês verem alguma empresa muito grande, famosa, envolvida na questão. Tanto que a gente tem a Fundação Sasakawa, que é do Japão, mas é específica para isso, inclusive, né? E a gente não vê nenhuma empresa querendo aliar o nome à hanseníase. Puro preconceito, né? Além de ser um puro preconceito, é um puro desconhecimento, inclusive de quem trabalha no marketing dessas grandes empresas, porque é um assunto que quando a gente coloca em pauta, como eu coloco todo dia, ou pelo menos na maioria dos dias, as pessoas querem saber, as pessoas querem conhecer, as pessoas querem participar. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conhece a história. E para aliviar um pouco, ontem
Eu comecei a live ontem, a gente estava falando de reconciliação. E estava indo bem, estava tudo legal. Mas eu queria que o pessoal subisse na janelinha. E os meus amigos subiram na janelinha. Só que quando eles sobem na janelinha, por mais que eles queiram acompanhar a minha pauta, a pauta deles é que acaba vindo. E aí eles foi uma live de 2h30 falando de POL e TICA de novo. Mas que a gente aprende muito. E uma das coisas que eu disse ontem que eu gosto, que tem acontecido muito comigo, é que as pessoas conseguem conversar, até se exaltam em alguns momentos, mas elas não brigam, elas não se ofendem. E se ofende, sabe, é coisinha mínima, não é algo que, enfim, que possa baixar o nível da nossa conversa. Essa que é a grande questão. Mas, enfim, é isso. Então, quando eu falo de hanseníase, eu estou falando de um assunto que não interessa, a princípio, para ninguém. Primeiro porque uma grande maioria das pessoas não sabe o que é hanseníase. Então, vamos lá. Hanseníase é o que se acostumou a chamar de lepra. Mas, na verdade, hanseníase não é lepra e lepra não é hanseníase. Afinal das contas, a palavra lepros vem do grego e significa pele escamada, tal. E a hanseníase é uma doença de ligamentos, é uma doença de nervos, né? Tem, sim, claro, aparecem manchas, tal, mas não tem nada a ver com escamar a pele. Eu acho até que é porque naquela época eles não definiam assim as doenças em várias etapas, então, em várias formas, aliás, e então tudo chamava lepra. E a gente tem uma história no Brasil a respeito da hanseníase. Uma história que foi muito grande, ainda é, por sinal, e vamos começar por 2024, vamos dizer assim. Então, nos tempos atuais, a gente tem aproximadamente 20 mil casos notificados por ano. Um pouco mais, um pouco menos, mas 20 mil está num bom tamanho para você entender a importância de se falar dessas doenças que acabam sendo negligenciadas, porque, sabe, só dá em pobre, é o que o pessoal fala. Engana redondamente quem fala isso. Porque doença, seja ela qual for, ela dá em quem tem que dar. Ninguém sabe a tua origem. Você pode ser rico, mas ninguém sabe a tua origem, ninguém sabe os teus antecedentes, por onde você passou, com quem você conviveu. E tudo isso leva a gente a definir causas de algumas doenças, né? Então é bobagem. Quando o pessoal pensa que hanseníase é coisa de pobre, é doença de pobre, ou é doença de lugar que não tem saneamento básico, é porque é a forma mais fácil de dizer deixa pra lá, né? Então começa a colocar um monte de obstáculos e deixa pra lá. Mas a hanseníase dá em quem tem que dar. E principalmente ela pode vir, né, a dar em quem teve contato muito prolongado com pessoas que não estavam em tratamento e tinham o bacilo, contato prolongado, de muito tempo. E não é só de oi, né? Eu chamo de doença do bafinho porque os ambientes fechados propagam bastante essas patologias. Bom, e teve uma história grande nesse país, principalmente na época do Getúlio Vargas. Começaram a aparecer muitos doentes, e nessa época, lá nos anos 20, não tinha cura. E essas pessoas vagavam pelas ruas, no Brasil inteiro, tá, gente? Vagavam pelas ruas, inclusive usando um sino para avisar que estavam chegando,
para que as outras pessoas, oi Juracema, boa tarde, para que as outras pessoas se afastassem, porque eles estavam chegando. E por quê? Porque naquela época todo mundo achava, como tem muita gente que ainda acha até hoje, que hanseníase a gente pega só de olhar para a pessoa que está conversando com a gente. E por conta disso, obviamente, boa tarde, Marcos. E por conta disso, obviamente, a gente... Obrigado, Marcos. Depois que acabar a live, eu vou te seguir. Por conta disso, muita gente ficou na rua, muita gente ficou abandonada. Então, no governo do Getúlio Vargas, algumas pessoas com maior poder aquisitivo acabaram doando terras, doando dinheiro para que se construíssem o que se chamava leprosários, né? Mas as colônias, para que essas pessoas fossem internadas. Mas acontece que não era uma internação, né? Porque uma internação compulsória, um isolamento compulsório, como foi o caso, ele é obrigatório. E bastava alguém fazer uma queixa, uma denúncia anônima que fosse, olha, aquela casa tal, eu acho que tem gente lá que está doente. Então uma viatura sanitária preta ia e carregava as pessoas. E se a casa dessa família fosse no interior, eles chegavam inclusive a queimar. Então foi um tempo de caça às bruxas. Colocaram todas essas pessoas doentes ou provavelmente doentes, né, dentro das colônias, dissolveram famílias com isso, dissolveram inclusive propriedades, dissolveram patrimônios, né? E essas pessoas ficavam totalmente afastadas, totalmente isoladas de seus familiares. Pessoas que inclusive muitos ficaram procurando a vida inteira e nunca mais encontraram. Bom, gente, com tudo isso, essas pessoas que foram para dentro das colônias acabaram formando outras famílias, ou se foram já, enfim, se for um casal, se for uma família completa para dentro da colônia, acabou também tendo filho lá dentro. E aí, quando eles achavam que eles tinham terminado com o problema deles, né, nós começamos a nascer. Eu digo nós porque eu nasci numa ex-colônia de hanseníase. Sou filha de ex-pacientes de hanseníase, pai e mãe, filha biológica, né? Então, começou a ter criança pra caramba. E aonde vai mandar essas crianças? Já veio uma lei em 1949, todo filho de doente de lepra deve ser separado assim que nascia. Então, a gente nascia e a gente ia para orfanato, preventório, não ficava, a mãe dava luz, mas não conhecia a criança, amamentar nem pensar, longe disso, já por isso já tirava na hora a criança. E essa criança ia ser criada dentro de um orfanato, sem saber, conforme ela fosse crescendo, sem saber que os seus familiares, ou seus pais biológicos, na verdade, eles estavam internados porque estavam doentes, ou se achava que estavam. Porque, como eu disse para vocês, bastava alguém colocar dúvida que eles iam lá e pegar. Tudo isso, claro que trouxe N problemas sociais, N questões sociais se formaram dali. E não só sociais, morais, psicológicas, sabe? Patrimoniais, então, nem se fala. E as famílias foram separadas. Além das famílias serem separadas, os filhos também foram separados. Problemas que eles achavam resolvidos, não. Foi ficando cada vez pior. Então, todas essas crianças da minha idade, mais velhos, enfim, que foram separados lá nos anos 40, 50, 60, quando chegava a 16 anos de idade, saía do preventório.
Alguns sabiam que os pais estavam em colônias e conseguiam entrar nas colônias. Mas como não teve esse contato, né, de pai, mãe e filho, para muitos deles foi muito difícil absorver que teriam que ficar com filhos, que não era nem para ficar, não podia ficar dentro da colônia, mas absorver que filho estava procurando pai, mãe, porque não dava para aceitar a situação. Não dava para entender que o fato do seu pai e da sua mãe estar doente significava que você também estaria separado de todos, que você também estaria marginalizado de tudo. No fundo, o governo conseguiu fazer o quê? Ele conseguiu definitivamente, porque são situações que foram definitivas, separar pessoas, cortar, rasgar aquela foto de família que todo mundo tem, para nunca mais se encontrar. Alguns acabam se encontrando, né? Outros não. Então, quando eu fiquei sabendo da minha história, porque eu sempre digo isso e vou repetir, eu tive muita sorte de ser adotada aos 4 meses de idade pela família que eu fui adotada. Quando eu fiquei sabendo da minha história real, eu corri atrás de saber a minha origem biológica e tive muita sorte mesmo. Foi realmente, sabe, pinceladas de sorte de conhecer meus irmãos biológicos, sobrinhos, enfim, primos. Mas o contato direto, o contato enquanto família, não existe da minha parte e nem da parte deles, o que é compreensível, porque a gente não foi criado junto. Eu criei vínculos com a família que me adotou, e são vínculos que eu vou levar até depois da vida, né? E apesar dessa proximidade e desse encontro, ficou uma coisa meia vazia. A gente sente que tem alguma coisa perto, é bem assim que quando eu tô com eles eu me vejo, a gente sente que tem uma coisa perto que parece que você sempre conheceu, é até engraçado isso, mas ao mesmo tempo você quer voltar para a tua realidade, para a realidade que você conheceu, que o governo fez você conhecer, né? Essa que é a grande verdade. É tão estranho, né? É estranho. Marcos, você por um acaso tem algum envolvimento com as questões da hanseníase? Responde aí para mim, que eu tô vendo você tão interessado, quero saber. É muito estranho, porque você conhece a família, não, então, legal, então significa que eu tô passando bem o que eu quero dizer. Obrigado, Marcos. Você conhece, eu até no dia que eu conheci a minha primeira irmã, e eu conheci um filho dela, meu sobrinho, muito parecido fisicamente comigo, eu chorei, inclusive, porque eu falei assim, eu queria muito ver alguém que se parecesse comigo. A gente tem essas vontades, quem é adotado tem essas vontades. Mas vontade é aquela coisa que dá e depois passa, né, gente? Porque não teve vínculo. Mas ao mesmo tempo parece que você sempre conheceu. É estranho. É tão perto que fica longe. Essa é a minha definição. E eu me envolvi nas questões da hanseníase. Me envolvi mesmo de ir para movimento social, de começar a correr atrás de direitos que foram tirados de todos nós, direitos inclusive que estão no Código Civil, direito personalíssimo ao nome. Eu, por exemplo, tenho 2 certidões de nascimento, uma de quando eu nasci, Maura Regina, e outra depois de quando eu fui adotada, Maria Tereza, mas a minha vida inteira foi como Maria Tereza. E aí o que acontece? Diploma tudo é Maria Tereza, mas eu continuo sendo Maura Regina. E tenho uma irmã que me chama de Maura Regina, me chama de Maura. Eu aceito, assim, sabe? Não dá pra ser diferente. Se na cabeça dela é assim, tá tudo bem.
Eu me envolvi tanto, e nesses anos todos, porque eu já estou nessa causa faz 22 anos, nesses anos todos, o que eu fui aprendendo me deu essa definição. Se a internet me dá essa oportunidade de estar aqui e contar essa história para vocês, eu tenho mais é que aproveitar. Para quê? Para que você conheça as injustiças que aconteceram nesse país, que não foram poucas, foram sempre muitas. São muitas dores, são muitas demandas, são muitos casos diferentes. Tem, sabe, injustiça atrás de injustiça, que eu não sei se o país, sabe, se o governo federal vai dar conta de diminuir esse sofrimento. Obrigada da curtida, obrigada. Eu não sei se algum governo vai dar conta de ressarcir o sofrimento de tantas pessoas. Então, quando eu fui para o movimento social, eu fui certeira, porque eu sempre acreditei que nós teríamos direito a uma indenização por tudo isso. E a gente vem batalhando esses anos todos, essas décadas já, né? No caso, eu comecei em 2010, nós estamos em 2024. Então, o que eu tenho desse tempo para contar para vocês? Um tempo de muita luta, um tempo de muito não, ao mesmo tempo que alguns sims, mas que a gente rodou esse país inteiro, correndo atrás de conhecer as pessoas e correndo atrás, inclusive, de fazer com que pessoas como eu, filhos que foram separados dos pais, se apresentassem sem medo do preconceito. Porque muitos se esconderam por conta do preconceito, por pura sobrevivência. Então a gente vai porque a gente quer que esse povo saia do armário, sabe como é que é? A gente quer que se apresente. Para que a gente consiga fazer que você, sociedade, se sensibilize com a história e nos ajude a chegar mais alto. Porque todos esses filhos separados, que não tiveram a mesma sorte que eu, de ser adotado por uma família que me deu tudo, me deu condição de estudar e tal, então ficou muita coisa para trás. Eu conheço gente que está com 79, 80 anos, que foi separado como eu, que mora num quartinho, né? E que conseguiu morar num quartinho agora, porque morava na rua até então. Como eu conheço gente que foi separado como eu, que já é vereador, prefeito, enfim. Mas são poucos, cabe numa mão, né? Os que conseguiram sucesso. Ah, mas é porque se empenharam mais? Não, é porque eu acho que quando nasceram tinham uma estrutura interna um pouco melhor para suportar todo o sofrimento. Eu tenho um conhecido, um amigo meu, Milton, que foi filho separado, e ele conta, toda vez que a mídia quer fazer entrevista com a gente, eu chamo o Milton para falar, porque ele tem uma voz boa e ele conta bem a história dele. E ele conta que as freiras no preventório diziam para ele que a mãe dele era uma prostituta, por isso que ele estava lá. E não tinha nada a ver, a mãe dele estava doente, né? E se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, é só você ir lá no YouTube e procurar assim, Brigaduda, curtida, obrigada mesmo, gente. A gente precisa das curtidas. Você vai lá, você procura. Irmãos se conhecem depois de 60 anos. Outro dia eu fiz a besteira de colocar o vídeo aqui, quase que fui banida do TikTok, então não ponho mais. Vai lá e procura. Irmãos se conhecem depois de 60 anos. Coloca isso lá na pesquisa que você vai ver. Meta da live alcançada. Obrigado. Celebrando. Obrigado. Muito bom. Tá, mas esse celebrando tá demorando aqui. Caramba. Ai, já coloquei lá. Vamos ver o que acontece. Não sei o que acontece. E aí, gente? Onde é que eu tava? Até fiquei assim, né? Eu não tava
esperando tanta receptividade. Obrigado, viu, Márcia? Procura no YouTube, Irmãos se conhecem depois de 60 anos. O Fantástico fez, quando eu conheci minha primeira irmã, e a Record também fez. O da Record também ficou muito, muito, muito bom. E já foi numa outra fase que eu estava conhecendo um dos últimos irmãos biológicos. E foi isso. Nesse meio tempo, a Fundação Paulista contra a Hanseníase, e foi, assim, uma situação, o Dr. Wagner, que faleceu ano passado, muito próximo das questões da hanseníase, ele foi diretor da divisão de hanseníase da Secretaria da Saúde, mas um cara muito 10. Ele se interessou muito pela minha história. E num belo 6 de setembro, ele me liga, tipo 5 horas da tarde, sabe? Véspera de feriado. Olha, vem aqui na Fundação Paulista contra a Hanseníase, que eu queria conversar com você a respeito do seu livro que você quer fazer. Tá bom, eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, foi a primeira vez que eu fui lá. Tinha todos aqueles móveis antigos do DPL, Departamento de Profilaxia da Lepra. Naquela hora que eu sentei ali, a primeira coisa que eu lembrei foi de cartas da minha mãe biológica no prontuário que eu encontrei, dizendo que queria muito ir na DPL, no Departamento de Profilaxia da Lepra, porque ela queria encontrar as filhas dela. E eu estava sentada lá e nunca ninguém deu atenção para ela, ela nunca conheceu a gente. Aí quando a gente sentou, que começou a conversar, ele falou, eu falei assim, eu tô achando engraçado, para não dizer triste até, mas acaba sendo até uma pontinha de vitória de eu estar conseguindo sentar numa cadeira que a minha mãe jamais sentaria, porque nunca ninguém quis que ela sentasse aqui. E agora, depois de tantos anos, né, de tantas décadas, 50 anos depois, a filha dela vem a convite e senta numa cadeira onde ela nunca pôde sentar. Tá bom. E aí, a Fundação Paulista contra a Hanseníase, foi por isso que ele me chamou lá, patrocinou esse meu livro, Nascidos Depois. A gente fez 2 edições. Ficou muito bom. Era um livro para a gente doar aonde a gente fosse, porque a história é muito complicada. Então a gente precisava ter um livro para poder apresentar. Fizemos 2 edições. O meu contrato com eles não podia vender. Beleza. Só que depois que eu fiz esse livro aqui, muita gente começou a escrever sobre o assunto. E começou a vender. Eu falei assim, ótimo, parabéns, Tereza, né? Porque, por opção, como eu disse para vocês, eu prefiro que a sociedade seja meu parceiro. Ou seja, eu não recebo verba de ninguém, de vez em quando a gente recebe alguma, de vez em quando. Então é tudo por minha conta e risco. Mas eu não me arrependo, eu vou continuar fazendo isso sempre. Mas começaram a vender, eu falei, ótimo, então agora eu vou começar, não quero que faça a 3ª edição, quero caso, ia fazer a 3ª edição. Essa aqui foi a 2ª. Eu vou fazer e vou vender. Ué, né? Pra gente ter dinheiro aqui pra não ficar engessado quando precisa atender algum caso, e a gente tem caso no Brasil inteiro. Mas o tempo até passou, porque, sabe, você vai se envolvendo. Eu agradeço muito, inclusive, o Ministério da Saúde, que sempre me recebe muito bem. Eu sou convidada sempre para todos os trabalhos relacionados às questões da hanseníase. Eu estou sempre participando, sempre estando junto com eles, com a Organização Pan-Americana da Saúde também agradeço. Em 2013, ganhei o prêmio de melhor ação social do Brasil, do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana, com o meu projeto Rastreando. Eu consegui rastrear todos os preventórios, os educandários e orfanatos onde estiveram filhos separados no estado de São Paulo.
E a gente juntou toda essa documentação e conseguiu agora que ela fosse enviada por arquivo público do Estado, para que cada um tenha o seu direito garantido de conhecer a sua história e de ter lá a sua documentação, sem ter nenhum atravessador no meio. A pessoa vai lá direto e o documento está lá. Tudo isso trabalho que a gente faz na raça. Trabalho que muitas vezes eu saí sem grana e sem, sabe, daí não tem almoço, não tem janta, não tem nada. Você vai, faz e volta para casa correndo, morrendo de fome, sabe, morrendo de cansaço, mas vale muito a pena. E agora, em 2020, depois de tanto tempo, e a cabeça da gente vai mudando nesse tempo, eu resolvi escrever O Caminho de Volta. E ele está à venda na Amazon, tá? E aqui então eu conto a história da hanseníase no estado de São Paulo, como foi, o que aconteceu, por quê, as questões que eu levanto de todos nós filhos separados, questões sociais, questões morais, questões financeiras, inclusive. E a primeira edição está lá na Amazon. E agora a gente quer fazer a segunda edição. E para fazer a segunda edição, eu não quero mais fazer na Amazon, eu quero trazer a edição, eu quero que a gente faça aqui. Por quê? Porque quando você faz direto na Amazon, o livro físico é feito nos Estados Unidos. Então, eu quero que seja feito aqui, para a gente conseguir que tenha um preço um pouco mais acessível, né, para as pessoas poderem ler e, quando leem e compram o livro, nos apoiem. Agora, essa época de Natal, eu não tenho mais, gente, eu tenho esse aqui só, que é de uma amiga minha que já comprou. O resto tá na Amazon, claro. Nossa, obrigado, gente. Obrigado mesmo de tanto compartilhamento. Tô amando hoje aqui. Aliás, todo dia, né? Eu amo isso aqui. Vamos bater palma um pouquinho. Tá merecendo, né? E, gente, o que tá acontecendo? Como eu sou autora, eu tiro o livro mais barato na Amazon. Então, normalmente, por isso que esse daqui tá aqui, a pessoa encomenda comigo, paga, e eu depois, quando eu tenho 10, 15 compradores, né, eu já encomendo na Amazon e em 15 dias mais ou menos está aqui em casa e eu então mando para a pessoa. Você também pode fazer isso se você quiser, inbox você combina comigo, você vai lá nas mensagens, olha, eu quero comprar, e aí a gente combina e faz tudo direitinho até você receber o seu livro. E se você não quiser fazer desse jeito, você vai direto na Amazon e compra direto na Amazon também. Mas normalmente eu tenho feito isso, eu recebo assim, ó. Deixa eu mostrar como é que vem. Eu compro de 10 em 10 e vem na caixinha. Tá vendo? Vem nessa caixinha aqui, 10 livros, que foram 10 que compraram. As outras pessoas já vieram buscar, ou eu mandei, mas a minha amiga Ana ainda não veio, ela mora perto de mim, mas ainda não veio. Então, estou usando o livro dela para ficar mostrando. E a história é essa. A gente conseguiu alguma reparação? A gente conseguiu que o presidente Lula assinasse o ano passado que a gente participasse da 11.520 e recebesse uma pensão. Só que até agora, um ano depois, não saiu o decreto que normatiza essa lei, porque daí tem que ter um grupo de trabalho que vai estar atendendo, que vai estar recebendo a documentação para saber se a pessoa realmente tem direito ou não, papapá. Isso ainda não aconteceu, infelizmente. Estamos terminando mais um ano sem ver esse decreto publicado e, enfim, para nós é sempre tudo muito demorado, mas ontem, inclusive, eu estava falando disso e um companheiro aqui que me segue, enfim, que estava na live,
Não, mas você tem que entender porque o orçamento foi, não, não é questão de dinheiro, não é questão de orçamento. Não, porque para aprovar, eu falei, não, já foi tudo aprovado, ele já assinou, sabe? E foi legal porque passou no Congresso. E eu, sinceramente, achava que não ia passar, mas passou. A questão é só publicar o decreto. Só isso. Publicou o decreto, o que vai acontecer? A gente vai saber quais são as pessoas do grupo de trabalho, que eu espero que eu faça parte, porque do outro eu fiz. E aí cada filho, cada pessoa que passou como eu por essa história, reúne a sua documentação e manda para Brasília. Um grupo de trabalho, uma comissão avalia a veracidade das informações e tal, libera essa pessoa para receber essa pensão que é paga pelo INSS. É isso. Nada mais que isso, tá? Mas ainda não aconteceu. E sabe, eu nem posso falar nada agora, correr atrás, porque o Lula tinha prometido isso em 2010, não fez, tal. Agora, quando ele fez, é um outro governo, é um momento diferente, é um momento político diferente, ele está muito contido, e a gente sabe os motivos, então, sabe, veio, ainda bem que veio, porém, continua sendo no momento errado. A gente não está dando sorte com o momento. Essa que é a grande verdade. Mas a história é essa. A história é essa, sem tirar uma vírgula. E Tereza, você conta isso assim? Eu conto isso assim. Não vou dizer para vocês que não tem sequela. Tem. Para todo mundo. Para alguns mais, para outros menos. Eu sei de muitos filhos, inclusive, isso eu ainda não contei aqui no TikTok, estou contando hoje. Infelizmente, muitas crianças que nasceram nessa situação que eu nasci, igualzinho, não foram para orfanato, não foram para preventório, gente. Foram para hospitais psiquiátricos. E foram para o André Luiz. Então, muita criança da minha época, contemporânea a mim, que às vezes nasceu com um pezinho mais torto, alguma coisa, não foi para preventório, foi para as casas André Luiz ou para hospitais psiquiátricos. Eu conheço alguns casos. E essas pessoas, hoje em dia, aposentadas, inclusive pelo INSS, recebem um salário mínimo, é uma família inteira, inclusive, de irmãos. Acho que são 5 irmãos. 3 deles moram na rua até hoje. 2 moram dentro das ex-colônias. E psiquiatricamente comprometidos por conta disso. Não foi fácil. A gente está vendo agora o que está acontecendo em Gaza, sabe? Não é fácil. Quando você tem uma história de um grupo que sofre preconceito, que é estigmatizado, você tem uma bagagem de sofrimento muito grande. E sofrimentos que, sabe, você não consegue resolver nunca. Nunca. Apagam a tua história. Sabe? Apagam a tua história. E aí o que acontece? Você tem que buscar outros meios para conseguir conhecer a tua história de fato. É muito difícil. É muito difícil. Documentação que se perde. Por isso que eu fiz questão, sabe, de batalhar atrás da documentação de todo mundo, de fazer, porque eu sei, em outros estados, os documentos sumiram. Minas ainda guarda muito, Rio mais ou menos, mas Norte e Nordeste não guardou.
Tem lugar que foi tudo queimado. Aqui em São Paulo mesmo, alguns documentos foram queimados. E essas pessoas nunca se encontram. Como eu sei de casos de filhos separados que tiveram irmãos que sumiram e que nunca ninguém deu uma satisfação. Não, mas veio pra cá assim que nasceu, veio pra cá, mas morreu. Tá, então cadê o atestado de óbito? Nem isso. E aí eu até justifico, porque nessa época que eu fui adotada, muita criança foi comprada. Foi comprada e mandada para fora, principalmente para Israel. Então, uma história, que é a questão da hanseníase, né, do paciente de hanseníase, leva milhares de crianças a ficarem sem família, porque são institucionalizadas, e essas famílias são excluídas socialmente. Essas crianças são excluídas socialmente também. E não conseguem ter uma vida digna. São dores. A gente tinha o costume de apresentar, quando ia dar palestra, só quer levar o caso de fulano de tal, que é mais triste do que outro. Falei, olha, vamos parar, porque assim, sabe o que estava acontecendo? As pessoas acabavam olhando para essa história com olhar de pena. E eu não estou contando a minha história aqui para você ter pena. Eu estou contando a minha história aqui para você entender que são várias injustiças que são cometidas no mundo, por isso que até dei o exemplo de Gaza. E uma injustiça vai compensando outra, e a gente nunca vai desenrolar nada disso. A humanidade se perde nessas injustiças. Se perde. A gente sabe que mesmo lá na Ucrânia, muitas crianças já foram mandadas para a União Soviética. Então, cada vez que eu vejo uma história dessa assim, eu me localizo. Eu visto a roupagem da realidade. Porque foi isso que aconteceu. Você não tem medo do preconceito? Não, eu não tenho medo do preconceito. Eu sei que já muitas situações na minha vida profissional, inclusive, poderiam ter sido diferentes e não foram por causa disso. Porque eu conto a minha história, porque eu tô aqui todo dia falando a mesma coisa, sabe? Pedindo o seu apoio pra gente conseguir apoiar as outras pessoas, porque uma mão lava a outra, as duas lavam a cara. Não tenho medo de falar, não tenho medo de preconceito. Enfrento o preconceito e quando tenho que falar pessoalmente para a pessoa, diretamente para a pessoa, você está sendo preconceituoso, eu falo. E isso, de uma certa forma, me prejudicou muitas vezes. Mas eu tenho uma missão. E a minha missão é divulgar as questões da hanseníase, é mostrar para a sociedade, para vocês, que hanseníase existe, mas hoje tem cura e que você pode procurar esse atendimento nos postos de saúde e o tratamento é gratuito. Mas ele é difícil também, porque você sofre preconceito na porta do posto de saúde, porque você sofre preconceito porque às vezes o médico nunca viu hanseníase na frente para poder te encaminhar para um dermatologista. Aí você sofre porque o dermatologista quer que outro dermatologista confirme o diagnóstico. E isso é um tempo que a pessoa que está paciente vai perdendo de tratamento até conseguir iniciar. Eu não vou parar de falar sobre isso nunca. É minha missão, é como eu digo aqui, é meu caminho de volta. Aquilo que, graças a Deus, a adoção me preservou, que foi de sofrimento, abandono, não estudar,
e que eu ganhei com a adoção, eu tenho obrigação agora de ser assistente social de mim mesmo, inclusive, e divulgar que hanseníase está aí. E é para qualquer um. Não tem essa de ser doença de pobre, não. É para qualquer um. Tá? E você tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E tem que ficar mais atento ainda para que você não julgue, não discrimine, não tenha pena, não tenha dó, porque não é isso. Não é isso. O que eu quero é que você conheça a história, seja meu parceiro, me ajude nessas questões, tá? E que a gente possa fazer com esse alerta que nunca mais aconteça esse tipo de separação, que nunca mais tenha que ter isolamento compulsório para separar pessoas, para destruir famílias. Porque, no fundo, a hanseníase não foi ela que destruiu as famílias. Foram as leis sanitárias da época que destruíram todos nós. E quando eu digo todos nós, porque eu acabei não conhecendo nem meu pai nem minha mãe biológica, porque a vida espalhou todos nós por aí e não deu tempo da gente se encontrar. Gente, queria agradecer muito aqui agora no final da live, todo esse apoio que vocês deram hoje, os presentes que eu ganhei, os tap-taps, os compartilhamentos. Peço a você, se você não me segue, que você me siga, eu sigo de volta com toda certeza, tá? E vamos que vamos, todo dia eu tô aqui. Hoje à noite eu tenho treinamento da agência. E aí vamos ver o que acontece, a gente tem que melhorar. Qualquer dúvida, qualquer crítica,